Oi, gente, que esse domingo seja uma bênção para você neste 21 de setembro de 2025. Amanhã tem primavera. Antes de falar do filho pródigo, que é o assunto deste vídeo, deixa eu só te mostrar. Lembra dele? No início do mês? Né? Olha só como prosperou. Tem bastante gente nova, não sei se dá para ver um pequenininho que está ali, outros. E esse aqui, maior. Né? Tá lindo. E os outros dois que eu mostrei naquela ocasião também estão aqui firmes e fortes. Não dá para inverter a câmera aqui, mas este é o lírio menor. E aqui ao lado dele, a jiboia. Também, de igual modo, bem adaptadas aqui ao estúdio. E elas são ideais, né? E gostam desse tipo de ambiente. Então é muito bacana. Vamos comemorar desde já a chegada da primavera amanhã, né? 3h19 da tarde. Chega a primavera, uma bênção. Dias floridos para você. Vamos então agora ao filho pródigo. E você viu aí, né, no título, especialmente para o irmão Dalu João de Moçambique. Graças a Deus eu tenho alguns seguidores no continente africano, é claro, por conta do trabalho na Record TV, que tem ali suas emissoras, suas retransmissoras e também outras emissoras que compram o conteúdo brasileiro. São países de língua portuguesa, portanto, a versão que eles têm lá desses trabalhos é a original, né? Com a voz de Deus original. Graças a Deus. E aí o Dalu, como muitos outros, me encontrou nas redes sociais e pediu que eu o dirigisse. É um dos meus trabalhos também, né? A direção. Que eu o dirigisse na parábola do filho pródigo, porque ele procura atuar pregando a palavra de Deus, interpretando a palavra de Deus. Ele quer se tornar um especialista, um ator especialista na interpretação da palavra de Deus. E isso é muito lindo, muito nobre e atende o nosso chamado. Graças a Deus. Então vamos lá. A proposta é essa. Hoje não é o desafio Memória Bíblica, portanto, é a leitura e interpretação da Santa Palavra, procurando auxiliar o meu irmão Dalu, lá de Moçambique. Vamos lá, Dalu. Olha só o caminho que eu lhe proponho. Isto aqui é o próprio Jesus, Deus encarnado, Jesus Cristo, falando. Está em Lucas, Dalu João. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Diz assim a santa palavra de Deus. Versículo 11 do capítulo 15 de Lucas. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles, disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai
disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Graças a Deus por sua santa palavra. Espero que sirva de direção, não só para o Dalu interpretar e assim chegar a muitas outras almas, a muitas e outras pessoas, a muitos outros filhos pródigos, mas também para você, e para você repartir com outros. E se você está afastado, procure hoje, né? Aproveite que é um domingo e procure uma igreja que pregue a santa palavra, rigorosamente a santa palavra, exclusivamente a santa palavra, que esteja mais próxima de você. E retorne ao seu Pai. Olha como é tratado aqueles que estão distantes do Pai. Morto, perdido. Mas você pode reviver e ser encontrado nele. Graças a Deus por isso. Yahvé Tsidekno te abençoe ainda mais. Um bom domingo.